Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do YouTube da Tech Finance. Eu me chamo Diogo, você vai perceber que eu estou num cenário um pouquinho diferente aqui do cenário do escritório, estou de férias com a família, mas eu não queria deixar de gravar um conteúdo, manter aqui a frequência de conteúdos que a gente produz para o YouTube, porque pelos feedbacks que a gente recebe, a gente sabe que isso chega até você, que você curte esse tipo de conteúdo e que contribui para a tua atividade nas consultorias financeiras. Então, qual é o objetivo do vídeo de hoje? Qual é o conteúdo que eu vou trazer hoje? Existe uma máxima, a gente sempre olha para os conteúdos aqui na Tech Finance, entendendo quais são os passos que a gente pode fornecer para você que assiste, para que você possa aplicar ao seu negócio de consultoria, de maneira a tornar ele mais profissional, te orientar a como você vende melhor os teus projetos de consultoria, como é que você organiza para, do ponto de vista metodológico, entregar melhor as suas consultorias financeiras. E esse conteúdo ele vai um pouco na contramão. E aí conecta com o que eu falei. Uma vez eu ouvi que tão inteligente quanto a gente entender qual é o caminho que nós precisamos percorrer para alcançar o sucesso é saber também o que não fazer. E aí por isso que nesse vídeo eu tomei a decisão de trazer quais foram os 3 principais erros que eu já cometi vendendo e entregando consultorias financeiras. É muito legal perceber que desses erros, você vai notar que desses 3 tem 2 erros que são, na minha leitura, mais comerciais e um erro que mais envolve a entrega da consultoria. Então, para você entender que 3 erros são esses que eu cometi e que, uma vez que eu compartilho com você, você certamente vai evitar cometê-los, fica no vídeo até o final, prometo que o conteúdo também é interessante. Bom, dito isto, para que você não perca conteúdos como esse, deixa já o teu like no vídeo, compartilha, se você entende que entender erros comuns da prática de consultoria também é um tema importante para ser compartilhado. E se você gostou desse vídeo, inclusive se quer saber onde é que eu estou passando as férias, vai lá no meu Instagram e me procura lá para que a gente possa trocar uma ideia e quem sabe, além de entender um pouco mais sobre consultorias, eu também te dou algumas dicas legais de férias para você passar com a família. Então vamos lá. Dos 3 erros, eu considero que o terceiro, ele foi o que mais me custou ao longo do tempo, é um erro comercial. E os outros 2, mais uma vez, um é o erro comercial, um outro é o erro que envolve a entrega da consultoria e esse terceiro é o erro que mais me custou e na minha avaliação também por justamente ter sido o que mais me custou, é o mais valioso. Então, primeiro erro que eu cometi vendendo e entregando consultorias financeiras foi indiscutivelmente, sobretudo no começo, dar descontos muito grandes. Como o nosso serviço de entrega de consultoria envolve planejamento financeiro e a gente parte da premissa que planejamento ele é individual, por mais, por exemplo, que do ponto de vista de investimento você seja uma pessoa conservadora e você talvez que me assiste também seja conservador, nós, sendo conservadores, temos objetivos diferentes. Pode ser que mesmo que eu seja conservador, o meu sonho seja morar no Canadá daqui a um ano. Enquanto que você, como pessoa conservadora, tenha uma família, tenha filhos e você sonha em morar no Brasil pro resto da vida. Então, quando você coloca essas premissas, você percebe que cada planejamento, cada entrega de planejamento ele é individual, mesmo que as pessoas elas sejam parecidas na essência. E isso faz do trabalho do consultor, por ser individual, por ser muito artesanal, por envolver essa entrega que ela é personalizada, um trabalho que custa muito tempo de estudo, tempo de preparação. Na medida em que você dá descontos muito grandes pelo serviço que você presta, você costuma ter um serviço que é desvalorizado. E se você é mal remunerado, via de regra, o teu nível de motivação ele oscila. Eu já falei isso em um dos vídeos anteriores aqui. Não dá para exigir que o teu nível de motivação e empenho seja o mesmo para um cliente que te paga R$1.000, R$1.500 por mês, daquele que te paga 100. Sobretudo no começo, como uma defesa para a falta de tempo dedicado ao negócio de consultoria. Eu estava começando por 6 meses, 1 ano, entregando consultorias, você tende a querer oferecer descontos para convencer aquele cliente que seu serviço é bom. E por mais que seja contraintuitivo, muitas vezes cobrar barato por um serviço faz com que o cliente ele se comprometa menos com a entrega da consultoria do que se ele tivesse pagado um pouco mais caro. Entende? Isso se aplica talvez para você. Pensa aí em algo que você adquiriu e que foi mais caro e por isso você deu mais valor. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, comprando alguma solução educacional, algum curso.
Se esse curso ele é um MBA, uma pós-graduação, ou um curso que me custou muito, me fez tirar dinheiro do bolso para poder comprar ele por um preço mais caro, eu me comprometo mais com isso. Em contrapartida, né, se eu gastei muito pouco, isso muitas vezes pode ficar na prateleira, isso faz parte do comportamento humano. Então, sem sombra de dúvidas, o primeiro erro é dar muito desconto. O segundo erro, na hora de vender e entregar consultorias, foi não ter alinhado da forma correta o que exatamente o meu cliente ele vai esperar de mim, né? E aí tem uma história bem emblemática para mim, que foi a venda de um projeto de consultoria para um casal, né? E aí é normal, né? Cada casal tem uma dinâmica diferente de existir e de se relacionar. Tem casais que, quando se trata da relação com o dinheiro, eles costumam ser muito transparentes. Então, o esposo sabe exatamente quanto ganha a esposa sabe exatamente quais são os planos do esposo, né? Como é que existe uma divisão clara dentro das contas da casa, quem paga o quê, né? Então, tem responsabilidades bem definidas e tem esse nível de transparência. Eu já tive casos também de alguns casais e famílias que eles preservavam a informação de renda, de gastos e, inclusive, do tipo de investimentos que eles possuíam, né? Então, você pode concordar ou não, mas esse tipo de coisa existe. Então, isso aqui me custou muito. Em que sentido? Lembra que eu falei lá que a entrega do serviço de planejamento ele é muito artesanal, ele é muito individualizado? Então, já aconteceu de eu vender um projeto de consultoria, um projeto de planejamento financeiro por 5, 10, 15 mil reais, né, que ali seria a precificação adequada para poder fazer o planejamento de uma pessoa, né, dada a complexidade. E aí, não entendendo, né, esta dinâmica do casal, de como é que funcionava a organização financeira da família, eu vendi este projeto acreditando que eu atenderia o casal sendo, né, uma conta de planejamento só, vamos dizer assim. E aí, quando eu fui me aprofundar, a expectativa é que eu atendesse primeiro o esposo e depois a esposa. E aí, em vez de entregar um projeto de consultoria, eu tive que entregar 2. Então, isso também custou bastante tempo aqui, né? Imagina que, sobretudo quando se fala de planejamento, quando você separa, eu basicamente o que aconteceu foi que eu tive que entregar uma consultoria, 2 consultorias financeiras pelo preço de 1. Então, isso me custou também ao longo do tempo. Alguns cabelos brancos que você vê aqui, tanto no cabelo quanto na barba. Me custou tempo adicional, né? Eu acabei preenchendo mais espaço de carteira de cliente, tendo os mesmos clientes, e essa falta de alinhamento no princípio, ela custa muito. Eu trouxe aqui o exemplo do casal, mas isso se aplica a qualquer outra entrega de serviço. Toda vez que eu prometo aquilo que eu não consigo entregar, você tem um risco posto aqui que é a insatisfação do cliente. De maneira que muitas vezes é melhor que você se comprometa, inclusive, em entregar aquilo que está acordado entre as partes no começo do serviço. E, se tiver espaço para que você entregue mais do que aquela pessoa espera, você entrega, mas você nunca promete mais do que aquilo que você pode entregar. O terceiro erro, né, e esse aqui foi o que mais me custou, esse aqui foi o que mais doeu, foi não ter alinhado, e está até conectado com o segundo, né? Não ter alinhado de maneira clara quais eram as condições de pagamento do projeto de consultoria de planejamento financeiro. Então, imagina que eu estou nessa reunião, né, de consultoria express, entregando planejamento financeiro, meu potencial cliente está super animado em perceber que pode contar comigo. Tem aquela barreira ainda que impede ele de dar o passo para, de fato, me contratar como planejador financeiro. E aí a gente tem uma dinâmica que envolve negociação, né? Até que ponto eu posso conceder uma flexibilidade no pagamento para que essa pessoa, de repente, comece planejamento financeiro comigo e, na medida em que ela for continuando a entrega do serviço, ela vai complementando esse pagamento. E aí, em alguns momentos, eu fui muito feliz usando isso como estratégia comercial, e em outros, isso comprometeu muito o meu fluxo de caixa, sobretudo no começo da atividade de consultoria. Por quê? Estava na reunião com um potencial cliente, apresentava lá uma proposta para ele de 7 mil reais, por exemplo, na contratação de um projeto de consultoria. Esse cliente, ele não estava confortável para poder fazer o pagamento comigo no cartão de crédito de maneira integral, por exemplo. E aí eu falava, não, vamos fazer o seguinte, em vez de você pagar os 7 mil, né, você vai dar comigo aqui uma entrada de R$1.000, a gente vai ter a primeira reunião de consultoria, e nessa reunião a gente formaliza o restante do pagamento. E aí, óbvio que muitas vezes isso funcionou, mas em outros momentos isso me comprometeu demais, porque a vida ela se impõe, né? Imprevistos acontecem,
E aquele cliente que está muito engajado nessa reunião comercial, muitas vezes depois de uma semana desengaja, porque o carro bateu, porque o filho ficou doente. E aquela reunião que parecia ser uma solução muito adequada, que estava marcada para terça-feira que vem, ficou para outra semana, e para outra semana. E aí você enrola a coisa de um jeito que o cliente ele nem se compromete com a contratação do planejamento, como ele havia dito que se comprometeria, né, na hora que ele fez o pagamento do sinal, como a gente chama, né, dessa entrada de R$1.000, no exemplo que eu trouxe. Você trava um espaço de agenda que poderia dedicar para outro cliente, que você não faz isso, e na prática isso rouba tempo de agenda, isso faz com que esse cliente ele não avance, e muitas vezes faz com que você conte com um dinheiro que ele não vai chegar nunca. Então, sobretudo para o autônomo, isso aqui pesa muito. E aí uma das coisas que a gente fez para poder corrigir isso foi, obviamente, com a profissionalização do negócio, ter muita clareza de quais são os prazos para o pagamento da consultoria. Deu um sinal de 1.000, beleza. Quando é que eu vou pagar a segunda parcela? Eu vou passar o resto todo no cartão de crédito? Eu vou parcelar em boletos? Vou fazer isso num Pix? Né? Eu vou ter um desconto um pouco maior? Então, ter esta clareza, formalizada muitas vezes em contrato, a gente tem modelos de contratos prontos na Tech Finance, ajudou muito a gente a melhorar essa relação com o cliente, dando mais clareza para ele e para você também, né, como consultor. Então, enfim, eu acho que esses aqui são bons erros, né, que você, se for inteligente, e certamente você é, porque senão você não estaria aqui até agora, você vai trabalhar para evitar que eles aconteçam, sobretudo no começo. E um último comentário sobre esse terceiro item é que depois de um tempo trabalhando com consultorias, chega um momento que você vai perceber que muitas vezes o não que aquela pessoa te deu é uma coisa boa, né? Talvez ela não estivesse pronta de fato para dar esse passo. E aí você tem que encontrar esse equilíbrio entre a falta de consciência na média das pessoas para o assunto planejamento financeiro, porque não faz parte da cultura do Brasil contratar planejamento, e do outro lado, o cuidado para não insistir mais do que deve, porque isso faz com que, na média, isso acaba afastando mais a pessoa que pensa em te contratar, e tão importante quanto isso, faz com que ela, mesmo que quando se compromete, né, com um sinal de compromisso, ela se compromete muito mais pela pressão no momento e muito menos porque de fato estava engajada a ponto de contratar um serviço seu, tá? Então é isso, né? Esses são os 3 erros, espero que você tenha gostado do vídeo. Curte este conteúdo se ele foi útil para você, compartilha se você achou que ele foi útil também, e eu te espero lá no Instagram para a gente trocar uma ideia sobre outros erros, né? Porque esses são 3, os principais, mas certamente tem muitos outros que a gente cometeu por aqui e que podem te ajudar a poupar tempo, energia e dinheiro no trabalho, na atuação como consultor. Beleza? Te espero lá no Instagram pra gente trocar uma ideia e a gente se vê no próximo vídeo.